Qual a importância da igreja para você? Você acha que sem a igreja não dá para viver? Como que você encara a liderança da igreja? Faz sentido ou não? O que você pretende na sua vida? A igreja interfere nessa decisão ou não? O quanto você acha que pode chegar aonde você almeja sem a igreja? O quanto você pode se perder seu foco, sua sabedoria, por conta da falta da igreja? A gente precisa ter pastor ou não precisa? A gente precisa ter amigos na igreja ou não precisa? Qual é a força do discipulado na sua vida? Tudo isso é muito importante, mas talvez não seja para você. Vamos conversar sobre isso hoje? Fique comigo, você não vai se arrepender. Por hora, se inscreve no meu canal, vai lá, toca lá no sininho, para que você receba as notificações diariamente, porque diariamente eu quero falar com você, tá certo? Hoje quero ler com você o texto de João, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: E Tomé, chamado Dídimo, não estava com os apóstolos quando veio Jesus. Qual é o contexto aqui? Jesus havia morrido na cruz. E por conta de sua morte na cruz, o que aconteceu? Os seus discípulos ficaram desesperados. Acharam que tudo havia acabado. Acharam que não haveria mais nenhuma oportunidade para que se instalasse o reino de Deus na terra. Acharam que Jesus tinha falhado por se permitir ser morto. Finalmente, Jesus aparece aqui, aparece ali, e há um momento em que ele aparece para os apóstolos. Os apóstolos estão reunidos, eles estão juntos, mas um deles não estava. Quem? Tomé. E é justamente Tomé, que não estava, que ouve depois dos apóstolos, dizendo: olha, Jesus ressuscitou, nós o vimos, ele veio falar com a gente. E então, o Tomé falou assim: duvido, eu não acredito. Se eu não colocar o dedo nas marcas dos cravos nas suas mãos, se eu não colocar a mão nas marcas dos cravos do seu corpo, eu não crerei que ele ressuscitou. A fé de Tomé ficou abalada. A fé de Tomé ficou prejudicada. Finalmente, Jesus aparece aos discípulos e Tomé está presente. E então, Jesus chega até ele, apresenta as mãos e fala: Tomé, dá uma olhada. Olha aqui, ó, os cravos nas minhas mãos, a marca dos cravos nas minhas mãos, a marca dos cravos nos meus pés. E o Tomé fala: meu Deus, meu Senhor, meu Deus, meu Senhor. E Jesus diz: olha, você só creu porque viu. Felizes os que não viram e creram. Queridos, por que Tomé teve a sua fé abalada? Por que Tomé teve um comportamento diferente dos outros apóstolos? Por que Tomé tomou uma repreensão tão grande do seu Cristo? O motivo é simples. Quando a igreja estava reunida, quando os irmãos estavam reunidos, ele faltou. O milagre aconteceu, a bênção aconteceu, a palestra aconteceu, a música aconteceu, o devocional aconteceu, a oportunidade aconteceu, a adoração aconteceu, e ele não estava lá. Não estava lá por quê? Não estava lá porque ele, infelizmente, ele decidiu se afastar quando enfrentou um problema no seu coração, desiludido com o que havia acontecido com Jesus. Muitas vezes, a gente, quando se desilude com alguma coisa na igreja,
ou quando a gente se desilude com Deus porque alguma coisa que a gente queria que acontecesse não aconteceu, ou alguma coisa que a gente não queria que acontecesse aconteceu, o que a gente faz? A gente se afasta. A gente se afasta. E a gente acha que esse caminho pode levar a alguma coisa boa. Não tem como vir coisa boa. Não tem como dar certo. Não tem como ser bom. Quando você fica longe do corpo, os milagres vão acontecendo, as ministrações vão acontecendo, as palavras proféticas vão acontecendo, a adoração vai acontecendo, a intercessão vai acontecendo, a liberação de uma palavra de poder vai acontecendo e você está longe. Se Tomé tivesse com os discípulos, teria experimentado a mesma alegria de encontrar com o Mestre, não teria duvidado, nem teria tido a chance de duvidar. Não passaria pela humilhação que passou quando o Mestre disse: você só acreditou, amigo, porque você viu a marca dos cravos na minha mão. Mas bonito fez quem não precisou ver e creu. Você caminhou comigo, Tomé, tanto tempo, mas na hora que a sua fé foi testada, você falhou. Sabe, muitos de nós estamos perdendo a oportunidade de crescermos, de avançarmos, de vivermos algo maior, de termos uma vida em Deus, dominada pelo poder de Deus. Por quê? Porque trabalho tira a gente da igreja, porque uma fofoca de alguém tira a gente da igreja. E como tem gente que faz fofoca, como tem gente que inventa história, quantas histórias já falaram de mim e de outros líderes da igreja. Aí depois um dia a pessoa pergunta: pastor, aconteceu isso? Eu falo: não. O senhor conhece fulano? Não. As pessoas inventam coisas porque estão a serviço do diabo para tirar você da igreja. E você às vezes não é inteligente, não é sábio, se afasta da igreja. E quando você se afasta da igreja, sabe o que acontece? Você deixa de ser alguém que tem pertencimento. Você passa a ser um crítico, um acusador. Você passa a ser uma pessoa que não valoriza mais aquilo. E por conta disso, você começa a procurar defeitos. Você procura arrumar argumentos para de alguma maneira aplacar no seu coração o sentimento de culpa por não estar indo à casa de Deus. Sabe? Você só perde quando afasta da igreja. A gente pode ter um milagre de Deus em qualquer lugar sozinho, é verdade. Mas essa história de que você se basta sem igreja é uma grande mentira. É por isso que nós lemos em Hebreus: não vos afasteis da vossa congregação, como é costume de alguns. Se a igreja não fosse importante, Jesus não tinha fundado a igreja. Se a igreja não fosse importante, meu querido, Jesus não tinha morrido pela igreja. Se a igreja não fosse importante, não haveria um paralelo feito pelo apóstolo Paulo dizendo que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo, a igreja. O paralelo é dizendo que Cristo e a igreja estão conectados como um corpo só, interligado. Não tem como um nariz andar sozinho, uma boca andar sozinha, um joelho andar sozinho. É um corpo que funciona junto, unido. Mas me magoaram na igreja. Tá bom, então você vai para o inferno por causa disso? Mas me magoaram na igreja, então você vai perder sua bênção por causa disso? Mas eu não concordo com uma coisa. Então, porque você não concorda com uma coisa, os seus filhos vão ser criados fora da igreja? Onde você está com a cabeça? A igreja é de Jesus, não é de homem nenhum. Agora, se a doutrina não é boa, se o dinheiro não é administrado com seriedade, se alguém está usurpando a igreja, aí tudo bem, poxa, procura outra. Agora, uma igreja séria, de teologia séria, de pregação séria, de palavra séria, de integridade dos líderes, e você se achar alguém que pode viver sem a igreja, você está enganado e você está vaidoso. Sai dessa, que Deus mude a sua vida. Ame a igreja, volte para a igreja hoje se você está afastado. Em nome de Jesus, amém. Você já adquiriu o Maratona 365?
É meu novo livro com meditações diárias para que tenhamos um ano de sucesso. São meditações na Palavra de Deus e muito próprias para o dia a dia, muito práticas. Você não vai se arrepender. Vamos juntos? Adquira agora o Maratona 365.